Empresário, você acredita que está precisando de uma recuperação judicial e não sabe como obter ajuda? Quais caminhos seguir? Você acha que a recuperação judicial pode salvar a sua empresa, lhe dar um prazo para pagar suas dívidas, ter todas as dívidas e execuções contra a sua empresa suspensa? Você está correto. Se você conseguir o auxílio do advogado correto, com estratégia muito bem traçada, eu tenho certeza que você pode garantir o sucesso do seu negócio, desde que você faça isso com estratégia, com auxílio do profissional correto. E é justamente objetivando salvar empreendimentos e garantir o sucesso financeiro que eu tenho o objetivo de fazer esse vídeo. Meu nome é Alfredo Negreiros, eu sou um advogado especialista em ajudar empresas e empresários a obter sucesso em seus negócios. Então, se você quer comigo aprender o que é uma recuperação judicial, quais são os requisitos necessários e como fazer essa recuperação de forma correta, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que ele será muito útil para você. O primeiro passo que você precisa entender e identificar é se você atende os requisitos necessários para poder entrar na justiça e pedir a recuperação judicial. E que requisitos são esses? Basicamente, são três. O primeiro deles é que sua empresa tem que ter mais de 2 anos no mercado. Ela precisa, no mínimo, ter 2 anos de CNPJ ativo. E o segundo requisito é não ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos. E o terceiro requisito é que você, enquanto sócio e proprietário da empresa, não pode ter sido condenado por crime falimentar, que seria um crime em recuperação judicial. Atendendo esses 3 requisitos, a gente ultrapassa essa barreira e mostra que você está apto para pedir o processo de recuperação judicial junto à justiça. Agora, a gente verificando que você atende os requisitos para entrar com o processo de recuperação judicial, a gente agora tem que começar a traçar as estratégias para demonstrar ao juiz que vocês fazem jus ao benefício da recuperação judicial. Então, o primeiro passo é, juntamente com seu advogado, começar a juntar as documentações. Por exemplo, você precisa juntar o balanço patrimonial da sua empresa dos últimos 3 anos para que a gente consiga demonstrar para o juiz a sua situação financeira. Demonstrar que a empresa ela obtém um certo lucro, mas as dívidas estão sufocando completamente o funcionamento da empresa. Então, o primeiro passo é demonstrar essa viabilidade financeira da empresa e mostrar que ela está sufocada com dívidas. E mostrar para o juiz que, se a gente concretizar um plano de recuperação judicial, a gente consegue fazer com que essa empresa se recupere. Então, basicamente, nós temos que demonstrar ao juiz o balanço financeiro, listar também o número de credores, quem são os credores, que natureza de dívidas são essas com esses credores, identificar se é uma dívida com garantia real, com hipoteca, traçar todo esse plano, demonstrar cabalmente ao juiz cada situação. Quem está devendo, por quanto está devendo, se existe viabilidade financeira da empresa para pagar, e a partir daí a gente vai para o segundo passo. Após organizar toda a documentação, o seu advogado ele tem a função de pedir ao juiz a recuperação judicial. Inicialmente, ela se trata de um pedido onde o juiz ele vai suspender todas as dívidas e execuções contra a sua empresa. O primeiro passo é entrar com pedido de recuperação judicial, o juiz deferindo, concedendo esse pedido de recuperação, tem todos os prazos suspensos contra a sua empresa, qualquer dívida e execução. A partir daí, você ganha um fôlego para traçar uma estratégia. E aqui já entra o terceiro passo, que é você apresentar dentro de 60 dias o plano de recuperação judicial para o juiz. Esse plano ele tem que ser muito bem traçado, porque esse plano precisa ser aprovado na Assembleia Geral de Credores. Então ele tem que demonstrar para todos os credores um tratamento isonômico entre eles e a viabilidade de um plano de pagamento, onde todos os credores sejam respeitados para que o plano seja aprovado. E isso requer muita estratégia, porque é fundamental o plano estar bem traçado. Então vamos recapitular. O juiz suspende todas as execuções e processos contra a sua empresa por 180 dias e a partir daí você tem 60 dias para planejar juntamente com o seu advogado um plano de recuperação judicial, que tem que ser muito bem traçado, porque você tem que fazer esse plano ser aprovado na Assembleia
de credores, que é um passo muito importante que vamos explicar. Agora nós vamos entrar na Assembleia Geral de Credores. O momento mais importante é aqui onde você apresenta o plano de recuperação judicial para todos os seus credores, para que eles analisem e decidam se aprovam ou não o plano apresentado. É muito comum no plano judicial a gente prever questões bem delimitadas. A primeira delas é prever um desconto, um deságio. Toda dívida, no plano de recuperação judicial, a gente prevê um abatimento financeiro para que facilite o pagamento para você e sua empresa. E além disso, a gente prevê também um prazo para o pagamento dessas dívidas. A gente basicamente apresenta um plano onde diz o quê? Que vai pagar a dívida em tantos anos com um determinado desconto. E a partir daí, os credores analisam se vão aprovar ou não esse plano. Existem praticamente 4 categorias de credores e todas elas precisam concordar com o plano para que ele seja aprovado. E que categorias de credores são essas? Basicamente, existem os credores trabalhistas, os credores quirografários, os credores com garantia real e os credores de microempresa. Para que seu plano seja aprovado, basicamente todas essas categorias devem aceitar e aprovar o plano. Mas aqui que está a situação mais complicada da Assembleia, porque você precisa entender como cada categoria aprova esse plano de recuperação judicial. Para cada categoria, existe uma regra específica para verificar se o plano foi aprovado ou não. Então aqui também entra a estratégia do advogado de fazer um plano de recuperação judicial viável para que todas as categorias se deem por satisfeitas e aprovem o plano. Então, vamos entender como se aprova um plano em determinada categoria. Primeiro, vamos para os credores trabalhistas. Nos credores trabalhistas, não importa o valor da dívida, conta-se as cabeças. Digamos que sua empresa possui 10 credores trabalhistas. Desses 10, independente do valor da dívida, você precisa da aprovação de 6 credores. Se 6 credores trabalhistas aprovarem um plano, como é uma maioria simples, independente do valor da dívida, independente se o valor do crédito desses 6 credores é menor do que o valor dos 4 credores que não aceitaram a aprovação do plano, o seu plano vai ser aprovado por essa primeira categoria, que é de credores trabalhistas. Agora nós temos a segunda categoria de credores, que são os credores com garantia real. Normalmente é um banco que tem uma dívida ali onde um automóvel está penhorado, um imóvel está penhorado, são basicamente os credores com garantia real. Nesse caso aqui, você precisa da aprovação não da maioria dos bancos, mas dos bancos que possuem o maior valor financeiro, os bancos que detêm o maior número de crédito, ou seja, que não conta-se as cabeças, conta-se, na verdade, quem tem o maior volume financeiro de crédito para receber. Se, por exemplo, se você tem 5 bancos, 4 não aprovam, mas um banco sozinho que detém o maior número de crédito e capital para receber no plano de recuperação judicial, com a aprovação desse plano sozinho, você consegue a aprovação dessa categoria. Então aqui, basicamente, você precisa da aprovação daquele credor que detém a maioria simples do capital. E agora nós vamos para o terceiro grupo de credores. E que grupo é esse? Quirografários. E aqui nós vamos para o terceiro grupo de credores. Que credores são esses? Os quirografários, que basicamente são os prestadores de serviço ou bancos que não possuem garantia real. Nesse aqui é mais complicado, porque você precisa não só da aprovação de quem detém o maior volume da dívida, como também da aprovação do maior número de credores. Então nós temos o critério da dupla maioria. A gente precisa da aprovação de tanto da maioria dos credores, como também esses credores precisam deter a maioria do crédito a ser recebido nessa categoria. E o mesmo também se aplica àqueles credores microempresas e microempresários. Nesses casos também você vai precisar de dupla maioria, tanto maioria de credores como também maioria de credores que detêm o valor global da dívida naquela categoria. Então é muito importante ficar atento, veja que você precisa de muita estratégia. E outra dúvida que pode surgir, por exemplo, você pode perguntar: Alfredo, e se eu conseguir a aprovação de 3 categorias, se só uma não aceitar, quer dizer que o meu plano não vai ser aprovado? Nesse caso ainda existe uma
uma carta na manga. O juiz, ele pode executar, aprovar o plano de forma forçada, quando uma categoria não aceita. Mas para que isso seja possível, seu advogado tem que traçar um plano viável e de forma muito estratégica. Porque o juiz só vai poder fazer isso se ele detectar que você tratou todos os credores com isonomia. E também você não pode privilegiar um credor em favor do outro. Se o juiz identificar que seu plano é viável, que seu plano está tratando todos os credores de forma igualitária e é um plano completamente aplicável e que ele identifique que pode ser executado, então ele pode aprovar de forma forçada o plano, mesmo se uma das categorias não aprovarem na Assembleia. Então isso é uma última carta na manga. É como se você dissesse assim, perdi pelas regras, mas vou recorrer na Justiça. Então o juiz ele pode forçar a aprovação desse plano. Agora você pode me perguntar, Alfredo, quais são os principais benefícios de se obter uma recuperação judicial? O principal benefício que eu enxergo de imediato é a proteção patrimonial dos sócios, porque você ganha prazo para pagar as dívidas. E assim o patrimônio dos sócios não são afetados imediatamente. E o segundo é, como eu já falei, você ganha prazo para pagar uma dívida que estava sendo imediatamente cobrada da sua empresa. Então você ganha fôlego. E o terceiro é o principal que eu vejo também, que é você pagar dívidas com descontos. No plano de recuperação judicial, normalmente a gente consegue aprovação com planos onde prevê 10% de desconto do valor global da dívida, 20%, 30%, e isso parece distante, mas é completamente viável se você conseguir um advogado que adote a estratégia correta e entenda de fazer todo o jogo e movimentação necessária para ter aquele plano aprovado na Assembleia Geral de Credores. Por isso, é um jogo que requer muita estratégia. Tudo depende da forma como você vai apresentar o plano, respeitando os credores, mostrando igualdade no tratamento. Então, não descarte esses 3 benefícios. Primeiro, você ter o patrimônio dos sócios blindados. O segundo, você ter prazo para pagar a dívida. E terceiro, os deságios, descontos para pagar o valor total da dívida. Estamos chegando ao final desse vídeo e a mensagem que eu quero deixar para você é: veja na recuperação judicial a oportunidade de garantir um legado, deixar um legado para você, deixar um legado para os seus filhos, deixar um patrimônio sólido. Veja na recuperação judicial uma oportunidade de se manter de pé, de construir e levantar aquilo que você levou às vezes uma vida toda para construir. Veja a oportunidade de deixar um legado para a sua família, de deixar um projeto social, de deixar empregos sólidos, empregos que vão se propagar no tempo. Então, se esse vídeo for de alguma forma interessante para você, lhe deu algum ensinamento ou aprendizado, compartilha, comenta aqui embaixo, deixa o like e qualquer dúvida nos colocamos à sua disposição. Nós deixamos um link aqui embaixo para você acessar o nosso blog, acessar o nosso telefone de atendimento e nossa equipe está à sua disposição para lhe atender e sanar eventuais dúvidas. Um forte abraço, sucesso e até a próxima!